Então, essa aqui é a lista de material para a confecção dessa blusa. Cola PET para acabamento, 7 novelos desse fio Java na cor, vamos achar aqui, ó, 8997, tons de marrom, tá? 7 novelos. Agulha circular 8 milímetros, agulhas retas 8 milímetros, uma agulha reta 7 milímetros, tesoura, agulha de crochê, agulha para costura e o marcador para usar na nossa agulha circular. Mãos à obra, vamos trabalhar? Então, agora, nós vamos começar a nossa blusa Java. Essa blusa aqui é uma blusa que o pessoal tem usado bastante, então eu vou mostrar a técnica para vocês aqui de como a gente faz para que ela fique com essa ponta aqui no meio, tá? Aqui eu coloquei 75 pontos, contando com 2 pontos de borda e os 3 pontos centrais, que vai ser onde vai dar o efeito de bico da nossa blusa, tá? Então, 75 pontos, e eu vou trabalhar as 2 primeiras carreiras todas em meia, tá? Aqui eu tô usando fio Java com agulha de tricô 8. Vocês façam a amostra, né, para saber a quantidade de pontos que é necessária para vocês no tamanho. E para ver se a agulha 8 é a ideal para esse fio, porque devido à tensão de ponto de cada uma, isso pode mudar, certo? Então, a amostra é uma coisa muito importante. Todo mundo vem me perguntar quantos pontos eu coloco. Gente, eu não tenho como saber sem que vocês façam a amostra e façam os cálculos, tá? Já tem um videozinho aqui no meu canal ensinando como fazer isso. Não é um bicho de 7 cabeças e é onde a gente faz o mais certinho para poder calcular a quantidade de pontos. Eu vou fazer aqui essas 2 carreiras iniciais e já volto para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar no decorrer da blusa, certo? Eu vou começar explicando para vocês como é que eu cheguei em 75 pontos para que vocês possam fazer as alterações de vocês aí, tá? 70 pontos eram os pontos que eu precisava para ter a largura que eu queria. Essa blusa é uma blusa estilo poncho, então ela não pode ficar coladinha no corpo, então a gente coloca um pouquinho mais de pontos, tá? Os 3 pontos a mais são os pontos centrais, que é onde eu vou fazer o efeito do bico, e os 2 pontos de borda. Então, os 75 pontos são isso: os 70 pontos da blusa, os 3 pontos para fazer o bico e os 2 pontos de borda, tá? E como é que a gente vai trabalhar? Procurem sempre colocar ali no meio os 70, no caso aqui são divisível por 2, que é isso que eu preciso, porque eu vou botar esses 3 pontos exatamente no meio para que um lado não fique maior que o outro, tá? Então, eu vou fazer o meu ponto de borda. E uma coisa que é extremamente importante, o meu primeiro ponto. Tá? A partir daqui, sempre do lado direito, eu vou fazer um aumento no segundo ponto e o meu ponto. E aí, eu vou contar, sem ser o ponto de borda, 36. Ou, se vocês preferirem contar o ponto de borda, 37. A gente vai fazer aqui 37 pontos, 4, 5, 6, 7. Tudo em meia, tá? 21. Mais 7. Então, aqui 37 com o aumento já, porque eu tenho que considerar isso, certo? Agora, eu vou fazer um mate duplo. Como é que eu faço um mate duplo? Tiro um ponto sem fazer, trabalho 2 juntos e derrubo esse por cima, tá? O que eu tô fazendo aqui? Mate duplo, eu tô matando 2 pontos, por isso que tem um aumento no início e vai ter um aumento no final.
Porque eu não posso diminuir a quantidade de pontos da minha peça. Eu tenho que manter sempre a mesma quantidade. Mas para formar esse bico, eu tenho que tirar pontos juntos no início. E onde eu vou repor? Vou repor nas pontas, tá? Então, eu reponho pontos nas pontas e mato pontos no meio. Bem no centro da blusa, para que não fique torto, tá? Isso é muito importante, não pode ficar torto. E aqui a gente vai até lá. Quando tiver faltando também os pontinhos, os 3 últimos pontos, a gente vai fazer o outro aumento. Aqui vocês podem marcar, se vocês quiserem colocar aquele marcadorzinho na agulha, podem colocar um fiozinho de outra cor. No meio já fica um pouco mais difícil, porque esses 3 pontos, eles vão mudando a cada carreira que a gente aumenta, tá? Então, eu não coloco no meio. A gente conta e depois vai fazendo automaticamente. Ó, então, aqui faltaram 3. Então, eu vou fazer o meu aumento aqui, certo? O último ponto e o borda sem fazer. Virei toda a carreira em tricô. Claro, borda normal em meia, tá? E aqui não tem nem aumento, nem diminuição no avesso. Toda em tricô. Todos os pontinhos. Aí, vocês aproveitam para contar se estão com os mesmos 75 pontos, porque a gente precisa estar sempre com a mesma quantidade de pontos na agulha, tá? Então, trabalhei do lado direito, no avesso eu conto de vez em quando para ver se eu tô realmente com os mesmos 75 pontos, para ver se eu tô fazendo tudo certinho, se eu não esqueci nenhum aumento. Às vezes acontece, né? A gente se distrai e acaba esquecendo de colocar o aumento, certo? Eu vou terminar aqui o avesso e volto com vocês pra gente fazer mais uma vez como o lado direito é feito. Então, terminei a carreira do avesso e vocês vão ver que aqui, ó, ficou aquele iniciozinho ali pra não virar, tá? Eu só não faço a gaitinha porque eu acho que não, a barra, né? Porque eu acho que vai ficar mais legal se a gente fizer o cordão de tricô. Então, agora, novamente, vou mostrar pra vocês aqui o início. Eu vou fazer meu ponto de borda, um ponto meia, e no próximo, o meu aumento. Então, vou pegar a perninha do ponto, boto na agulha, trabalho o aumento, trabalho o ponto. E vou contar, ó, tenho 4 até o 37, tá? Depois que eu fizer os 37 pontos, aí eu vou fazer o mate duplo. Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês como faz o mate duplo novamente. Então, feitos os 37 pontos, novamente, no centro, a gente vai fazer um mate duplo, tá? Então, tiro um ponto sem fazer, trabalho 2 juntos em meia e derrubo por cima. E vou trabalhar 34 pontos, tá? Lá no ponto 35 da segunda metade, eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui fiz os 34 pontos e o meu aumento do outro lado. Só pego aqui, ó, coloco na agulha e trabalho ele, o aumento e o ponto. Passo o último sem fazer. Então, esse é o meu trabalho sempre do lado direito e do lado do avesso sempre em tricô. A gente vai trabalhar dessa forma até atingir aqui, ó, na ponta, tá? Não no meio, 42 centímetros, pro meu tamanho. Então, vai depender da altura que vocês querem que fique, não esquecendo que aqui no meio ele vai ficar mais comprido. Então, eu trabalhei 42 centímetros aqui, que vai ser a altura até a cava. Vocês trabalhem aí, que daí a gente encontra aqui pra ver como é que tá. Bom, aqui eu cheguei nos 42 centímetros, medindo aqui na lateral, conforme eu tinha dito pra vocês, tá? Pra ficar agora do tamanho que a gente precisa pro corpo, nós vamos fazer apenas 2 diminuições aqui no meio, do mesmo modo como eu vinha fazendo, sem fazer o aumento no início, tá? Então, a gente vai fazer a carreira até os pontos do meio, sem aumento, os 35 pontos. E lá no meio, a gente vai fazer o mate simples. Então, vou diminuir aqui nessa carreira 2 pontos, tá? Senão, ele vai ficar estranho, vai ficar muito grande aqui na parte de cima e não é legal. A
gente tem que modelar ele também de acordo com o... Como eu aumentei 3 pontos, que eram os do mate duplo central, ali bem no meio, eu vou diminuir 2 vezes 2 pontos. Então, eu vou diminuir 4 pontos, que não vai fazer muita diferença, mas que faz, né, diferença no resultado. Não faz diferença aqui no trabalhar, mas faz diferença no resultado. Então, a gente trabalha aqui até o meio, faz o mate simples bem no meio, termina a carreira normalmente. O avesso, como sempre, só trabalha, ó, aqui estamos chegando nele, em tricô. Então, venho aqui, ó, tô com os 3 pontinhos, mesma coisa, tiro o primeiro, faço os 2 juntos, derrubo por cima e vou até o final da carreira. E volto em tricô. Mais uma vez, eu vou fazer isso depois no meia, tá? Então, vou diminuir no total 4 pontos. Bom, feito as 2 diminuições, tá? Aqui, ó, exatamente sobre o lugar que eu tava fazendo as anteriores, só que agora sem aumento, né? A gente vai fazer a cava. Aqui vai ser uma cava raglan, um pouquinho diferente do que eu já mostrei em outros vídeos. Então, eu vou fazer a primeira carreira, a gente arremata 3 pontos, tá? Então, 1, 2, 3 pontos. E vou trabalhar até o final dessa carreira em ponto meia. Certo? Eu vou fazer ela aqui, e aí eu mostro o avesso. Feito toda a carreira do lado direito, agora a gente vai fazer a diminuição do lado do avesso, que também são 3 pontos. Então, ponto de borda, o primeiro ponto em tricô, derrubo por cima 1. Outro ponto em tricô, derrubo por cima 2. E o terceiro ponto em tricô, derrubo por cima 3. E vou fazer a carreira toda em tricô. A partir da próxima carreira, a diminuição é diferente, então, eu já mostro. Esse raglan aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu costumo fazer para dar um outro efeito, tá? Então, a gente vai fazer um mate duplo e 3 juntos no direito e 3 juntos no avesso, e na próxima carreira a gente não vai diminuir. Então, para vocês entenderem o que eu tô falando, o ponto de borda e mais um ponto meia, tá? Por quê? Para o acabamento ficar mais bonito. E agora, um mate simples. Então, aqui eu matei 2 pontos. E a gente vai até o final da carreira em meia, tá? Então, aqui, a primeira diminuição da cava, que é a que vai se repetir por 7 vezes. Eu vou terminar aqui essa carreira em meia. E já volto aqui. Agora, o avesso. Vou fazer ponto de borda, um ponto tricô. E aqui, 3 juntos em tricô. Então, eu pego 3 pontos e faço de uma vez só. Também matei 2. E vou até o final, sem mais nenhuma diminuição, tá? Toda a carreira em tricô. As próximas 2 carreiras, a meia e a tricô, não vai ter diminuição. Então, recapitulando com vocês. Lado direito, vou fazer um mate duplo. Lado do avesso, 3 juntos. As próximas 2 carreiras, sem diminuição, tá? Eu vou terminar essa daqui e vou fazer as outras 2, e daí eu vou mostrar pra vocês como é que fica, pra vocês entenderem bem. Pra vocês verem como fica, então, tá aqui, ó, o mate duplo, a carreira do avesso e mais 2 carreiras, tá? Então, é desta forma aqui que vai ficar o lado direito e o lado do avesso da mesma forma, ó. A carreira da vinda, 3 juntos em tricô e mais 2 carreiras. Isso aqui a gente vai repetir por 7 vezes. Vou mostrar pra vocês como é que ele fica aqui no final. Então, aqui, ó, com as 7 vezes total da diminuição, tá? Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, e depois da 7ª vez também faz as 2 carreiras, e a gente arremata todos os pontos. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu arremato, pra quem tá novo aqui no meu canal. Essa altura de cava, para que vocês entendam, ela não vai até o pescoço, tá? Ela é um pouco mais baixinha, porque eu vou fazer um decote aqui quadrado. Então, esse é o motivo de não ser igual aos outros modos de fazer o raglan, como vocês já podem ter visto em outra peça, certo? Então, aqui, terminou com 37 pontos. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu arremato os pontos finais, pra quem é novo aqui no canal e ainda não viu como eu faço. É a mesma forma que eu arrematei aqueles 3 iniciais. Então, eu vou fazer o primeiro, faço o próximo e derrubo por cima. Faço o próximo, derrubo por cima, e assim eu vou por toda a carreira, até arrematar todos os pontos. No final, é só dar um nozinho e cortar o fio, tá? As 2 partes, frente e costas, são feitas exatamente iguais, como eu já falei, tá? Então, vamos fazer as 2 partes e deixar à espera, porque agora a gente vai fazer as mangas. Para fazer os punhos, então, aqui eu coloquei, vou fazer uma manga de cada vez, tá? Para ficar menos pesado aqui na agulha e mais fácil, mais rápido o vídeo. Então, aqui eu coloquei 32 pontos e eu vou trabalhar 4 carreiras sempre em meia, para fazer 2 cordões de tricô. Assim como eu fiz no início do corpo, eu também vou fazer aqui no punho, tá? Então, ponto de borda e todos os pontos em meia por 4 carreiras. Não esquecendo que o último eu passo sem fazer, certo? Eu vou terminar aqui as 4 carreirinhas. Terminadas, então, as 4 carreiras em meia, onde formamos os 2 cordões de tricô, agora eu vou fazer 4 carreiras de malha. O que que é o malha? Malha é quando eu trabalho o lado direito no ponto meia e o lado do avesso no ponto tricô. Então, eu vou trabalhar 4 carreiras, para daí nós começarmos os aumentos das mangas, tá? Porque o punho é sempre mais fino que a parte lá de cima do braço. Então, a gente tem que distribuir esses aumentos de forma que não fique feio, né? Dividir direitinho. Eu vou fazer as 4 carreiras aqui e volto pra gente fazer o aumento. Então, feitas aqui as 4 carreiras de malha, nós vamos começar os aumentos. Os aumentos são feitos com intervalo de 6 carreiras, tá? Mas aqui eu fiz 4 para iniciar. Então, a gente trabalha o ponto de borda, normalmente. O primeiro ponto, eu vou pegar esta argolinha aqui, ó, e vou colocar na agulha, e ele vai ser o meu aumento no ponto meia. Vou fazer o aumento do ponto meia e vou trabalhar toda a carreira normalmente em ponto meia, tá? Então, primeiro aumento do lado direito. E aí, a gente faz toda a carreira em ponto meia, e no avesso faz mais um aumento. Esses aumentos, eles têm que ser feitos dessa forma, para que não fique torto, né? Tem gente que... E uma outra coisa também, eu não coloco laçada, porque a laçada deixa buraquinho, tá? Então, eu não quero buraquinho. Não é essa a minha intenção. Se vocês quiserem colocar o buraquinho ali, aí ok. Vai fazer uma laçada e tá tudo certo. Então, vamos terminar aqui o lado direito. Passei meu último ponto sem fazer. Vou virar meu trabalho. E novamente. Ponto de borda. E agora o aumento no tricô. Então, eu pego esta barriguinha aqui, coloco na agulha e trabalho em ponto tricô. E vou seguir toda a minha carreira em tricô. Fiz um aumento de cada lado, agora eu trabalho 6 carreiras em malha, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente ver como tá ficando.
Então, aqui, feitos o nosso aumento e 6 carreiras. Uma dica aqui para vocês não se perderem é o ponto de borda, ó. Eu fiz 1, 2, 3 vezes o ponto de borda, então eu já tenho as 6 carreiras. E agora, a gente vai fazer novamente o aumento. Esse aumento, ele vai ser feito por 8 vezes, ou seja, quando eu tiver com 48 pontos na agulha, eu já cheguei na quantidade de pontos que eu preciso. Então, daí eu vou fazer o aumento e as 6 carreiras, tá? Para daí a gente fazer a nossa cava raglan. Então, esse aqui é a repetição de vocês. Aumento, 6 carreiras, aumento, 6 carreiras. Por 8 vezes, que aí a gente vai ter 48 pontos na agulha, tá? Não esquece de fazer o aumento do lado direito e do lado do avesso. Eu vou terminar aqui, quando chegar na altura da cava, a gente conversa. Então, aqui, já com os nossos 48 pontos, ele ficou aqui na altura, tá? Do punho, até aqui onde eu terminei, com 48 centímetros de altura. Para fazer a cava, ela vai ser exatamente igual ao que a gente fez no corpo, porque o raglan funciona dessa forma. Então, eu vou, na primeira carreira, arrematar 3 pontos, né? Então, pego o primeiro, faço o segundo, derrubo por cima, né? Então, 1, 2 e 3. E vou até o final, e na volta, no avesso, faço a mesma coisa. Arremato 3 pontos, tá? Então, vamos fazer essa carreira do direito e a carreira do avesso, e aí eu volto aqui para as próximas instruções. Então, feito o nosso primeiro arremate de 3 pontos de cada lado, eu fiquei com 42 pontos na agulha. Agora, nessa próxima carreira, eu já vou começar as outras diminuições. Então, eu vou fazer o borda, um ponto meia e um mate duplo, tá? Então, exatamente como eu fiz no corpo, eu vou fazer nas mangas. Exatamente também a mesma quantidade de vezes. São 7 diminuições de 2 pontos cada vez, né? Então, eu vou ter uma diminuição de 28 pontos no total, além desses 6 primeiros, tá? É os 6 primeiros mais 28. Então, eu vou ficar com apenas 14 pontos lá no final. Então, é só fazer a mesma coisa que a gente fez no corpo, nas mangas. Por isso que eu sempre falo que o raglan é o que é de mais fácil de fazer de cava, porque tem que ser a mesma altura que a gente trabalha no corpo, a gente trabalha nas mangas. Então, eu vou fazer a minha cava aqui. Não vou gravar tudo novamente para não ficar muito longo o vídeo. E já mostro para vocês como ela vai ficar prontinha. Que depois disso, é só costura, né? Os arremates e os acabamentinhos que a gente sempre gosta de deixar. Não esqueçam que no avesso é com 3 pontos juntos, né? Então, a gente vai fazer o borda, o tricô e os 3 pontos juntos em tricô. E depois disso, 2 carreiras sem diminuição, porque aqui a gente já tá diminuindo o equivalente a 2 diminuições. Então, em um lado eu faço diminuição, no avesso eu faço diminuição. As próximas 2 carreiras eu não diminuo, tá? Exatamente como eu fiz no corpo. Então, eu vou terminar aqui e a gente volta com ele prontinho. Aqui, então, a minha manga, ó. Acabado aqui, ó, a altura toda, né? Com a mesma altura de cava do meu, ó, mesma altura de cava do meu corpo, tá? Então, e aqui terminou com 14 pontos, certo? Agora, a gente vai fazer as costuras. Então, agora, vamos à costura da nossa peça. Então, aqui eu tenho a parte da frente ou das costas, né? Não vai fazer diferença porque ele é igual. E aqui eu tenho a manga, que sobrou este fio aqui e eu já coloquei na minha agulha. Então, a gente vai costurar lado direito, tá? Então, eu venho aqui, ó, com o fio,
passo aqui no nosso primeiro pontinho da parte do corpo e venho puxando esse fio, tá? Ele fio tá comprido aqui, mas não tem problema. É melhor do que ter que fazer uma emenda, né? Então, aqui, tá. E agora, a gente vai pegar um ponto de cada lado. Então, eu venho aqui, ó, pego um ponto da minha manga, puxo o fio. E vou no corpo e pego o ponto do corpo, ó. Tem que pegar, ó, tá vendo aqui? Os dois ladinhos, ó. Atravesso um e o outro. Aqui tá todo o pontinho de borda, onde tá a minha mão. Venho do lado de lá. A mesma coisa aqui, ó. Venho aqui. Uma coisa muito importante, começa de cima para baixo a costura da manga aqui, tá? Do ombro até embaixo da axila, né? Na cava. Por quê? Porque se tiver alguma imperfeição, se ficar algum probleminha, vai ficar embaixo do braço. Ninguém vai levantar teu braço para ver o que tá acontecendo. Então, a costura fica muito melhor, fica mais parelha se a gente fizer dessa forma. O corpo não. O corpo a gente começa lá embaixo do quadril, da cintura, para cima, também em direção à cava, ou seja, né, toda a minha costura é feita em direção à cava, ó. E aí, ele vai ficando aqui, ó, fechadinho. Tá? Então, de novo, ó, venho aqui, os meus dois pontinhos, ó, tem que atravessar. E vou. E assim, eu vou fazer os dois lados da manga, tá? A parte da cava, faço dessa forma. A manga, a gente fecha depois, também, do punho em direção à cava. E a costura é feita sempre aqui dessa mesma forma, usando o ponto de borda, por isso que eu gosto tanto do ponto de borda, ó, que no branquinho vai ficar mais fácil de vocês verem, ó. Tá vendo ali, ó? Então, pego aqui e vou lá. E aí, eu venho. Agora, o outro lado. Pego aqui, também o meu pontinho de borda, e vem. E assim, a gente vai até embaixo da manga. Aliás, embaixo da cava ali, na axila. Tá? Então, vocês façam aí, vão fazendo, olhando, deem uma puxadinha aqui no fio de vez em quando, para que ele não fique solto, mas cuidem também para não puxar muito, para não repuxar a costura, tá? Então, ó, puxou, viu que tá firme? Ok, passa adiante, vai no outro ponto. Certo? Então, vocês façam aí os dois lados da manga, para daí a gente fazer a costura da manga mesmo e do corpo. E aí, vai ficar pronta a nossa blusa. Depois, a gente vai fazer uma parte de acabamentos, certo? Então, aqui, costurado um lado da manga com o corpo e o outro lado aqui, ó. Então, dobradinho. Essa aqui é a minha visão. Agora, nós vamos costurar a manga. Tá? E a manga aqui, ela já tem um fio que eu deixei quando montei os pontos. Então, vou começar utilizando este fio. Eu gosto de usar o pedaço do fio se tem aqui, né, que sobrou. Então, a mesma coisa, venho aqui, coloco no meu primeiro ponto e também lado direito com lado direito, né? Ó, encosto um no outro e vou pegando um pontinho de cada lado. Quando esse fiozinho acabar, eu vou arrematar a minha costura e vou pegar outro fiozinho, do nozinho na ponta do fio e sigo costurando até a cava. E da mesma forma, eu vou fazer com a lateral da blusa, tá? Isso é o que a gente vai fazer nos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da peça. E aí, a parte da costura está pronta. Então, eu vou terminar minha costura aqui para mostrar para vocês como que ficou prontinha a costura.
Bom, agora para fazer o acabamento, eu vou fazer uma gola, tá? Porque eu fiz ela que ficou bem baixo, bem curto aqui, a altura da cava. Se vocês quiserem dar continuidade aqui, nessa altura, é só continuar diminuindo tanto no corpo quanto na manga, tá? E aí, ele vai ficar mais fechado, mais perto do pescoço. Eu optei por fazer mais baixo, para fazer uma coisa diferente. E agora, a gente levanta os pontos. Então, eu vou vir aqui, eu prefiro usar agulha de crochê, vou passar o fio, e em cada ponto, eu vou puxar uma laçadinha, tá? Eu puxo alguns aqui, depois eu pego a agulha de tricô e coloco aqui. Quem preferir pegando com a agulha de tricô, pode, só que como é uma agulha 8, ela é uma agulha grossa, dificulta bastante. E outra coisa, eu vou usar aqui uma agulha circular. Por quê? Porque depois eu não vou precisar costurar, o acabamento vai ficar prontinho. Enganchou aqui, deu. Então, a gente só vem aqui com a agulha, ó, e já vai colocando os pontinhos, tá? Então, a gente vai fazer isso em toda a volta da peça. Aí, eu venho aqui com a agulha de crochê, puxo a laçada e já ponho na agulha de tricô, tá? Então, eu vou fazer isso em toda a volta. E aí, volto aqui pra vocês para dizer quantos pontos vamos ficar e como vamos trabalhar, certo? Então, aqui, ó, deu 100 pontos em toda a volta do decote, tá? Eu coloquei aqui um marcador para marcar o início da carreira e eu vou trabalhar 2 meias, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, até o final da carreira e vou seguir fazendo essa barra de 2 por 2 aqui por 10 carreiras. E aí, depois eu vou fazer uma diminuição. Aí, eu vou fazendo passo a passo com vocês, tá? Então, agora é 2 por 2. Quem não tá acostumado a trabalhar com agulha circular, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Ele é bem tranquilo. Então, vocês podem dar uma olhadinha, eu até tenho alguns vídeos já aí aqui no meu canal, que eu ensino a usar agulha circular. E é uma paixão depois que a gente aprende a usar. A vantagem é que eu não preciso costurar, né? Então, eu já saio com a minha peça prontinha, ó. 2 tricôs, 2 meias, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês na segunda carreira como é que a gente trabalha na agulha circular, se vocês trabalham do mesmo modo que eu, né? No método continental, que é esse aqui que eu trabalho. Pegando o pontinho meia por trás e o tricô aqui pela frente dele. Então, aí, ele só tem um macetezinho pro ponto não ficar torcido, tá? Eu vou fazer essa primeira carreira toda 2 por 2 e aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês na segunda carreira como fazer pra não torcer o ponto. Aqui, então, terminei a minha primeira carreira, passei meu marcador. E agora, eu vou fazer o ponto meia diferente. Agora, o meu ponto meia, eu tenho que pegar aqui na frente e passar pra lá, tá, ó? Por quê? Porque ele torce na agulha circular. Então, eu venho aqui e pego o tricô na perninha de trás e o meia na perninha da frente. É só esse macetezinho que vocês têm que cuidar se vocês fazem tricô da mesma forma que eu. Se fizerem tricô diferente de mim, não precisa se preocupar com isso, que ele não vai ficar torcido, tá? Então, é só isso, ó. No início vai parecer uma coisa absurda, mas depois que vocês pegarem o jeitinho, vão ver que é barbada de trabalhar, ó. Tá? Então, ó, meia e tricô. Aqui eu já tenho 2 carreiras, tô fazendo a segunda carreira, então a gente vai fazer 10 carreiras. Feitas aqui as 10 carreiras do barra 2 por 2, agora eu vou começar uma carreira só de diminuição. Então, feitas aqui as 10 carreiras do barra 2 por 2, eu vou fazer apenas uma carreira de diminuição. Como é que vai ser essa diminuição? Vou fazer todos eles 2 juntos. Então, 2 juntos em meia. Eu vou torcer aqui para não ficar torcido, tá? 2 juntos em tricô. De novo. 2 juntos em meia.
e os dois juntos em tricô. Se vocês conseguirem fazer sem torcer, não tem problema, vocês podem fazer, ó, tipo, pegar aqui os dois e fazer em ponto meia, tá? Pode ser feito assim também. E o tricô da mesma forma, pega lá de trás os dois fios e vem. Então, toda esta carreira, 2 e 2. Então, eu vou ficar aqui com 50 pontos, tá? Eu vou trabalhar aqui toda ela e aí eu volto para mostrar o próximo passo. Então, depois dessa carreira de diminuição, nós vamos trabalhar uma carreira em barra 1 por 1, seguindo o ponto, tá? Então, onde é ponto meia, o meia, e onde é tricô, o tricô. Certo? Toda a carreira assim. E a próxima carreira, nós vamos arrematar, mas eu vou dar uma diquinha para esse arremate na próxima carreira. Então, façam aí toda essa carreira 1 por 1, e eu volto com vocês pra gente fazer o arremate final. Bom, agora para fazer esse arremate, a dica que eu dou é a gente usar uma agulha um número menor, tá? Eu tava trabalhando com a 8 e peguei a agulha 7. Pode ser até a 6, se o ponto de vocês for um pouquinho mais largo. Então, eu vou trabalhar o ponto meia e vou trabalhar o ponto tricô, tá? Que ele vai ficar mais justinho, e vou vir e cruzar por cima. De novo, trabalho o ponto meia e cruzo por cima. Trabalho o ponto tricô e cruzo por cima. Tá? E assim, ele vai ficando mais ajustado, esse acabamento, e vai ficar mais bonito, mais delicado, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, mais ajustadinho aqui, tá? E a gente vai fazer isso até o finalzinho da carreira. E eu já volto pra mostrar como é que a gente arremata o fiozinho que sobra. Então, aqui, ó, o último ponto que ficou na agulha. Eu tirei da agulha, deixei ele soltinho aqui, cortei um pedaço do fio e coloquei na agulha de costura. Aí, eu venho com a minha agulha e coloco aqui, ó, por dentro desse ponto, tá? Como se fosse fazer um nozinho, porque daí ele vai ficar seguro aqui dentro, certo? Mas se eu deixar aqui com este nozinho, ele vai ficar feio, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, tá? Meu primeiro pontinho, e vou passar por baixo dele. Ó, e puxo bem firme, tá? Pra ele fechar esse espaço. E volto com a minha agulha por dentro do pontinho de onde eu passei primeiro. E aqui vai ficar fechado o meu ponto, ó. Então, a gente não sabe onde começa e onde termina. E agora, aqui no avesso, eu vou passar por dentro dos pontos, e lá embaixo eu dou um nozinho. Vou passar algumas carreiras aqui, tá? Para o nó não ficar saliente, não aparecer. Então, a gente puxa bem e vai aqui com o fio tramando onde não aparece do outro lado. Dá uma olhadinha se do outro lado não tá aparecendo, ó. Não tá? Então, eu posso seguir. E assim eu vou passando meu fiozinho, ó, tento esconder aqui, até eu conseguir virar o avesso aqui, até eu conseguir dar um nozinho, ó. Esse meinho aqui, ele é bem bom de passar, ó. Aí, eu posso voltar aqui. Tem gente que não usa nó, tá? Eu prefiro usar nó, prefiro ter certeza. Aí, aqui mesmo, eu já posso fazer um nozinho pequeno, só pra ter certeza que ele não vai escapar. Aperto bem. Posso descer mais uns 2 pontinhos. E aqui, eu dou aquele meu pinguinho de cola, né, que já é famoso. Meu pinguinho de cola para que a pontinha do fio não fuja. Posso voltar aqui no mesmo, ó, para dar o pinguinho de cola aqui. Então, daí eu dou só um pinguinho da minha cola aqui. Eu tô sem a cola aqui agora. Boto aqui um pinguinho de cola e ele vai estar pronto. E a gente não vai ficar sabendo onde é o início e onde é o fim da carreira, certo? Pra quem não sabe, essa aqui é a colinha que eu uso, ó, porque ela tem
uma pontinha ali, ó, bem fácil de chegar. Então, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Chegar aqui na ponta do meu fio, ó. É só um pinguinho. Melhor assim. Só um pinguinho aqui, ó, entre o ponto e o fio. Dei o pinguinho, deixo secar. Assim que tiver seco, eu corto o excesso de fio, tá? E assim eu faço com todos os fios que eu tenho que esconder, que aqui nas emendas de fio ficaram alguns, né, fios para esconder, e aí eu vou fazer isso em todos eles. E já já eu vou colocar aqui as fotos para vocês verem como ela ficou prontinha.